Irene Quiros, meus queridos, como é bom estar com vocês em mais uma pré-aula. É honroso saber que estamos num caminho e na direção de Adonai. E falando sobre uma revista muito boa, que esse tema é de extrema importância na atualidade, o Deus de toda provisão. Hoje estamos aqui para gravar mais uma pré-aula, a pré-aula de número 4, que fala sobre a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Iremos continuar falando do patriarca Abraão. Você não tem noção do quanto Abraão é importante para o judeu, do quanto Abraão traz consigo uma história e experiência vasta para os judeus. Eles têm Abraão como pai da fé e até hoje eles têm Abraão como um homem de Deus que verdadeiramente serviu a Adonai em todo o tempo. Nós precisamos conhecer um pouquinho de Abraão. Quem sabe conhecendo um pouquinho de Abraão, nós não trazemos algo para o nosso cotidiano como fez Abraão. Quero mandar um grande abraço a todos os professores, a todas as professoras que sempre têm nos ajudado e divulgado a nossa sala virtual. Muito obrigado. Abraço a todos os meus conterrâneos, as pessoas da Bahia, as pessoas do Espírito Santo, do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, aos meus amigos que sempre têm nos dado a graça de assistir a EBP. Nosso canal é um canal humilde e simples, mas que traz com certeza a graça e a experiência de homens fiéis a Deus. Eu vou ler o tópico e à medida que nós lemos esse tópico, nós vamos continuar falando dessa pré-aula que fala sobre a provisão de Deus no Monte do Sacrifício. Querido, a introdução, ela fala o seguinte, olha que interessante. A introdução diz: nesta lição, estudaremos a respeito do teste mais difícil que Abraão poderia experimentar. Veremos também que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Deus estava provando a fé de Abraão, bem como o seu amor e fidelidade. Em meio à provação, Abraão não duvidou do poder sustentador de Jeová Jireh, o Deus que provê. O Senhor pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa. Pela fé, Abraão obedeceu à ordem de Deus, indo ao lugar do sacrifício com o seu filho Isaque. Olha que interessante, nessa introdução, leve para a sua sala, que temos um grande exemplo de fé em Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão. Quem nunca ouviu falar? Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós falamos é sobre Jó e Abraão. Antes, claro, de Yeshua. Mas quando nós nos convertemos, nós ouvimos a história de um homem que ofereceu o seu filho em sacrifício. E nós nos encantamos com essa história. Então, leve para a sua sala que essa lição vai nos trazer um grande exemplo de fé. Quando falamos do patriarca Abraão, nós devemos entender o seu ponto de vista humano. Nós devemos entender o ponto de vista humano. Abraão era um homem comum, como qualquer outro homem, querido. Abraão tem um ponto de vista humano. E também nós devemos entender o seu esforço em obedecer, o seu esforço em obediência. Mas nós precisamos aprender com os erros de Abraão, nós precisamos aprender com todos aqueles pontos em que Abraão foi falho. Nós precisamos pegar essas falhas, esses pontos de erros e colocar em prática para o nosso convívio, para o nosso cotidiano, para que nós possamos conviver em unidade com quem? Com Adonai e com o nosso próximo. É de extrema importância falarmos na sala de aula. Essa introdução você vai falar isso. Fale também que Adonai, ele tem os seus planos estabelecidos e nenhum dos seus planos são falhos. Os propósitos concernentes ao reinado de Deus, eles têm que ser executados, querido. Predestinação, professor Luiz, não, de maneira nenhuma. Deus, quando te chamou para um projeto e você o aceitou, a primeira coisa que você fez, você levantou a mão. E quando você levantou a mão, você falou: te declaro como o Senhor da minha vida. Quando você fez aí essa oração, como diz o povo assembleiano, que nós sabemos que todo mundo deveria fazer reconhecendo Jesus como Salvador. Quando você fez esta oração, você se entregou. No reino espiritual, você agora é doulos, escravo, servo. E é interessante que depois ele já não te trata como servo, ele te trata como amigo, porque o amigo faz parte da casa.
Isso é muito interessante. Então entenda, você agora tem compartilhamento dos planos, e os planos de Deus não são falhos. Quer algo sobre isso na Bíblia? Sim. Isaías 14, o versículo de número 24 diz: Adonai Titzavot. O que significa Titzavot? Na versão judaica, o Deus da guerra jurou. Diz: exatamente como pensei, assim acontecerá. Como planejei, assim será. Tudo que Deus planejou para você vai se cumprir. Tudo que Deus elaborou de projeto para você vai se cumprir. Por quê, professor Elias? Porque isso aqui não é evangelho de troca, não, querido. É porque quando você está no centro, no projeto de Adonai, para que o reino cresça, tem que se cumprir os projetos. A não ser que você desvie dos projetos de Deus e você se apostate da fé, mas do contrário, os planos dele vai se cumprir, porque o reino dele é eterno, vai continuar. É isso que você deve entender. O tópico número 1 fala fé para subir o monte do sacrifício. Olha que interessante. Fale para a sua sala que todo o processo de sacrifício era muito doloroso. Vou aumentar a tela aqui para ler aqui. Por quê? Porque envolvia um animal inocente, envolvia um ser inocente, envolvia sangue e principalmente mudança de pensamento. Então o processo de sacrifício era muito doloroso, filho. Envolvia sangue, envolvia um animal inocente e principalmente mudança de pensamento. Ao observarmos o pedido de Adonai, nós não entendemos o paradoxo existente no mesmo. Por quê? Como Deus iria pedir a alguém para oferecer um filho inocente? Naquela época, quem oferecia sacrifício humano eram as religiões pagãs. E Deus pede para Abraão justamente algo que ninguém havia feito num reino espiritual. Ninguém havia elaborado um sacrifício humano, era somente com animais. Então entenda, há algo profundo nisso aqui. Quando nós fazemos uma profunda exegese, nós podemos analisar que Abraão cometeu algumas falhas, e nós falamos na aula passada sobre as 3 falhas de Abraão, e essas falhas aconteceram na sua primeira chamada. Logo agora Adonai precisa colocar-lhe a prova para que ele entendesse que o seu amor deveria ser maior do que qualquer outra coisa. Quem deveria entender o amor de Deus? Não era do próprio Deus. Não era Deus que queria ver o amor de Abraão, como vejo muitos pregadores falando isso. Deus já, na sua presciência, na sua onisciência, na sua onipotência, já sabia, querido. Entenda, era Abraão que precisaria conhecer o amor que ele tinha para Adonai. Era Abraão que precisaria entender que os erros que ele cometeu lá na primeira chamada não iria acontecer agora. Ele tinha agora a raiz plantada no coração de obediência. Leve isso para a sua sala de aula. O tópico número 2 da nossa revista fala sobre no limite da capacidade humana. Olha que interessante. Esse limite é muito interessante nós falarmos sobre isso. A aprovação ela nos leva a entender o nosso potencial humano e espiritual. Ela nos leva a conhecer Adonai. Ela nos leva a conhecer os caminhos de Deus, os caminhos bons de Adonai. E isso é muito bom, querido. É muito bom você conhecer a Deus, aprofundar em Deus, mas só conhecemos os caminhos. Agora, vivenciar os projetos de Adonai é difícil. Vivenciar os projetos de Deus é difícil. Você deve entender que o que Ele pediu para você fazer, ainda que você tenha medo, ainda que você tenha receio, ainda que você tenha as dúvidas que todo ser humano tem, Ele, como Pai, sempre vai querer o melhor para o filho. E você é filho amado, como diz a palavra de Deus. Saiba que o seu espiritual, ele agora será superado e desenvolvido quando realmente você obedecer à voz de Deus. É por isso que nós passamos por prova, para que nós tenhamos um desenvolvimento não no quesito carnal, mas no quesito espiritual. Porque quando eu desenvolvo o meu espiritual, eu sacrifico a carne, eu mato a carne.
Ok, querido? No tópico de número 3, vai falar sobre um pedido difícil. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala que uma afirmação presente em nosso tempo é que o irracional de Deus é bênção futura para quem obedece. Peraí, Elias, Deus é irracional? Não. É só para que você entenda o paralelo, assim como o pedido que Deus fez para Abraão. Mas o que parece irracional aos nossos olhos, que Deus está cometendo irracional, ele é bênção para o nosso futuro, é bênção para quem obedece. Acaso você pediria algo de volta para alguém que você deu o presente? Acaso você pediria de volta algo que você deu para o seu filho? Olha, parece irracional, querido, mas foi o pedido que Deus fez a Abraão. Os sacrifícios humanos naquela época eram somente para as religiões e para as seitas. Eu falei sobre isso aqui. Será que não passou pela cabeça de Abraão que não era Adonai quem estava falando com ele? Abraão era um ser humano, querido. Abraão tem limites como eu e você. Será que na cabecinha de Abraão não passou a seguinte pergunta? Não é Deus que está falando com você, não. Deus jamais pediria sacrifício humano. Querido, entenda uma coisa. Nós, como servos de Deus, precisamos estar ligados em Deus. É por isso que nós devemos, como servos de Deus, e precisamos conhecer a voz de Deus e entender os seus desígnios, para que quando alguém falar algo contrário, nós possamos discernir o que é e o que não é de Deus. Há algo magnífico no texto de Oséias 6, o versículo de número 3, é isso? Oséias 6, o versículo de número 3, que diz: que nós conheçamos, que nos esforcemos para conhecer Adonai, que ele virá, é certo como amanhã. Ele virá para nós como chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. Olha, nós precisamos prosseguir no conhecimento de Deus, no conhecer o nosso Deus, para que quando Ele nos peça algo, até que pareça impossível, nós tenhamos certeza que nós podemos fazer, porque é Ele quem está cumprindo o projeto. No tópico de número 2, que fala sobre provação no monte do sacrifício. Fale para a sua sala que nós, como servos de Adonai, nós precisamos entender que todo o processo de provação será marcado por 3 grandes fases. 3 grandes fases. Primeiro, nós temos a fase do amor. Segundo, todo o processo de provação vai ser marcado por essas 3 fases. Independente do que nós estamos falando aqui de Abraão, vamos trazer para o nosso mundo, o nosso processo de provação agora também será marcado por essas 3 grandes fases. A fase do amor, a fase da obediência e a fase da fé. Todos os servos e todos aqueles que entram em prova terão que demonstrar essas 3 atitudes. Amor, por quê? Nós sempre precisamos entender que ele quem? Adonai, ele é o centro de tudo. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se eu não amo, eu não estou no centro da vontade de Deus. Segundo, obediência. Ao obedecermos a Adonai, nós neutralizamos a ação externa, a ação do inimigo, as vozes contrárias. Nós neutralizamos e nós concordamos com o agir que ele tem em nossa vida. É magnífico isso. Eu estou aqui arrepiando de entender que precisamos e vamos colocar em prática o amor, a obediência e, por último, a fé. Fé é enxergar o que não se pode tocar. Não é essa caneca que eu consigo tocar. Não. Fé é aquilo que eu não posso ver. Observe que Abraão já sabia que ele iria voltar com seu filho. Aonde eu acho algo sobre isso? Gênesis, querido. Vamos para um texto da Bíblia, Gênesis 22, Bereshit 22, o versículo de número 5. Olha o que ele diz: Abraão disse aos jovens:
permaneçam aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos até vocês. Abraão sabia que ele iria adorar a Deus lá no monte, que ele iria oferecer Isaac como sacrifício, mas ainda que Deus matasse Isaac, Deus o traria à vida novamente. É por isso que ele diz: nós iremos e voltaremos. Perfeito. Quem tem visão de Deus sempre entende os planos de Deus. Ok, querido? No tópico de número 2, fala sobre o clímax da prova. Nesse tópico, você vai colocar para a sua sala que a caminhada de Abraão durou 3 dias. A Bíblia fala sobre isso. Agora, quanto tempo tem durado a sua caminhada? Há quanto tempo você está peregrinando por uma bênção, em uma provação? Será que realmente você tem sacrificado algo por Adonai? O sacrifício da carne, querido, o sacrificar a carne, o sacrificar os desejos, o sacrificar as luxúrias, o sacrificar o bem-estar é fácil. Difícil é levar o único bem que nós temos e que foi nos dado pelo próprio Deus ao altar da adoração. Difícil é colocar-me, difícil é eu ser o altar da adoração e ser sacrifício. Quando nós entendemos que nós devemos estar todos os dias como um sacrifício e termos um culto racional, nós passamos a entender Abraão. Nós passamos a entender um plano espiritual e saímos do plano carnal. O tópico de número 3, do número 2, fala sobre o momento decisivo da prova. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala que o desespero ele pode afetar o nosso lado humano. E vai afetar, querido. Vai afetar. Nós somos humanos, nós temos a raiz do pecado. O desespero pode até afetar a nossa raiz humana, mas jamais irá abalar o nosso lado espiritual. Quem vive em constante oração, quem vive em constante busca, não se abala com as adversidades humanas. Quem vive em constante busca, vou falar novamente, em constante oração, não se abala com as adversidades humanas. Podem perseguir, podem tirar chacota, podem matar, mas quem tem chamado entende que isso é crescimento. Eu estou querendo que você entenda que Deus tem algo melhor para você. É por isso que você está sofrendo tanto. Quando olhamos para Isaac, nós vemos o quanto é importante instruirmos a criança no caminho do Senhor. Olha que interessante. Isaac não fugiu. Isaac não se hesitou. Ele não se hesitou, querido, para cumprir algo que não era dele. Isaac obedeceu aquilo que era para o pai. Era o pai quem tinha que oferecer, mas Isaac cumpriu. Isaac aqui é a tipificação de Cristo no Calvário. Quer ver algo sobre isso? Gênesis 22, o versículo número 6 diz: Abraão pregou a madeira para a oferta queimada e colocou-a sobre Isaac, seu filho. Então ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiram juntos. Entenda uma coisa? A tipificação de Isaac aqui é, assim como Jesus levou o lenho, levou o madeiro para ser sacrifício, Isaac também levou a madeira. Isaac também levou a lenha para ser sacrifício. É magnífico servir a Deus. Nós interligamos o passado e o presente e vimos que seríamos libertos no futuro. Deus sempre deu prova de que Ele está conosco. Deus sempre nos instruiu e nos mostrou que em todo o Velho Testamento e o Novo Testamento Ele estava presente, apontando para a vinda do Mashiach, apontando para a vinda do Messias, se cumprindo em nossa vida, se cumprindo no nosso cotidiano, um projeto que vai terminar com o arrebatamento da igreja. É maravilhoso falar sobre isso. O tópico de número 3, ele fala sobre, Elenay Cabral vai abordar o tópico número 3, fala sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, no monte do sacrifício. Já vai caminhar para
para essa visão de Jesus. Você vai levar para sua sala que a provisão de Deus a Isaac é a mesma que foi feita no Calvário. Olha o paralelo, olha o encaixe. Ao enviar o seu único filho, nós temos a noção do quanto Adonai nos ama. Ao enviar o seu único filho, nós temos a noção que os projetos de Deus são projetos de paz, são projetos de alegria e com um único propósito. Qual é o propósito? Que nós estejamos com Ele esperando o grande dia. Onde falar algo sobre isso para você ver na Bíblia? Ok, querido, vamos para a Bíblia. Bíblia, Mateus vai falar sobre isso. Mateus 25, o versículo de número 34. Olha que promessa magnífica. Diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos do meu Pai, recebam sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Vai se cumprir? Vai, querido, é promessa. Agora, vai se cumprir para quem aguarda, para quem tem fé e para quem tem obediência. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, entenda, Deus só vai nos salvar por causa da graça. E o que é graça? Favor imerecido. Ninguém vai ser salvo porque tem uma retórica perfeita. Ninguém vai ser salvo porque anda com roupas arrastando no pé. Ninguém vai ser salvo porque é um grande pregador. Ninguém vai ser salvo porque é um grande mestre. Não, 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 não. Nós seremos salvos pela misericórdia de Yeshua. Isso é graça. E é isso que você deve falar na sua sala de aula. Ok? Quebre uma vez por todas esse misticismo, essa coisa que existe. Não, querido, nós devemos prosseguir em santidade, consagração, jejum, uma busca constante para agradar ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo. Agora não é seus méritos, não é aquilo que você faz que vai te levar para o céu, de maneira nenhuma. Se fosse assim, os kardecistas teriam o reino garantido. Se fosse assim, Alá, os que servem a Alá teriam o reino garantido. Por quê? Porque eles se explodem por causa de Alá, por Deus. É o Deus deles, eles obedecem. Agora entendam, é aqueles que servem por amor e sabem que o Calvário foi a conquista, a maior conquista que nós, os gentios, tivemos ao longo de todo o tempo. O tópico de número 2 da nossa revista vai falar sobre, tópico de número 2, fala sobre a reconciliação mediante o sacrifício do Cordeiro. Nesse tópico, fala que o único meio de tirar o pecado, olha que interessante, o único meio de tirar o pecado é pagar o pecado. É pagar o pecado. Era vencer de uma vez por todas o pecado. E Yeshua pagou. E Yeshua venceu o pecado. E é por isso que nós temos acesso a Adonai. É por isso que nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, que antes era impossível. Antes, somente uma vez no ano, o Kohen entrava dentro do Santo dos Santos. O sacerdote, o sumo sacerdote, Kohen Gadol, entrava dentro do Santo dos Santos. Era uma vez por ano. O sacrifício era oferecido todo dia para o lado de fora. E ele entrava nos santos para cuidar dos utensílios. Mas somente uma vez por ano ele tinha acesso ao Santo dos Santos. Jesus pagou e hoje nós temos acesso garantido em todo o tempo ao Pai. Quer uma promessa sobre isso? Hebreus 7, o versículo de número... Olha que essa passagem é linda, querido. É magnífica essa passagem. 7, 23 e 26 diz assim: os Kohanim da atualidade, os sacerdotes da atualidade, existem em grande profusão, porque a morte os impede de continuar o ofício. No entanto, pelo fato de viver para sempre, sua posição de Kohen não é passada a nenhum outro. Consequentemente, ele é capaz de libertar de forma total quem se aproxima de Deus por seu intermédio, porque vive para sempre e é, portanto, capaz
para sempre interceder a favor deles. Quem é? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Ele é o único Kohen, ele é o único sacerdote capaz de oferecer sacrifício eterno. Porque enquanto os Kohen, enquanto os sacerdotes morrem, Yeshua não morre. Ele venceu a morte. Querido, a relação de Isaac com o seu pai Abraão não passa a ser mais de ódio. A relação de Isaac com seu pai não passa a ser mais de rancor. Não passa a ser uma relação de mágoa. Por quê? Porque agora tinha se criado no convívio de Abraão e de Isaac a atitude de obediência. E esta, por sua vez, não traz dano. Olha que profundo, querido. Está arrepiando os pés da cabeça aqui. Entenda uma coisa. Quando você cria uma relação de obediência para com o seu pai, Adonai, ainda que ele faça a ferida, você não consegue ter ódio. Você não consegue ter rancor, você não consegue ter mágoa de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que fez a ferida, ele é fiel para também curar, para também acalmar. É de extrema importância quando nós temos um convívio com nossos filhos de obediência, eles não têm mágoa, eles não têm rancor e eles não trazem consigo ódio. As gerações que estão aí estão tendo ódio porque não tiveram um convívio de obediência, não tiveram um convívio de amor. E Deus agora, através de Jesus, criou um convívio de amor. Jesus com Deus criou um convívio de amor. É interessante que Isaac agora tem uma relação com o pai muito mais próxima, porque ele obedeceu. É magnífico ler e ver se cumprir o projeto de Deus dia após dia em nossa vida. O tópico de número 3 da nossa revista vai nos trazer algo fantástico. E esse tópico fala sobre a justificação mediante o Cordeiro de Deus. O que é justificação? É compra, é representação. Mediante ao Cordeiro de Deus. Quem foi o Cordeiro? Yeshua. Essa é a base que nós temos para falar de Jesus. Porque ele nos justificou. Nós somos comprados, pagos. Então, nesse tópico, você vai levar para a sua sala de aula que ao assumir o Calvário, Yeshua nos leva a uma dimensão espiritual. Jesus nos tira de um mundo. Observe que os discípulos não entendiam o mundo espiritual. O próprio Nicodemos, quando chegou perto de Jesus, que era mestre, ficou voando. Como diz o mineiro aqui, querido, é igual a abelha, quando está voando, estava fazendo cera. Nicodemos estava voando. Os discípulos também não conheciam Jesus no âmbito espiritual. Jesus falava todo o tempo que o reino dele não era desse mundo, o reino não era desse mundo, e eles continuavam achando que Jesus iria tomar o reino da mão dos romanos. E não era, querido. O reino dele era espiritual. Então entenda, ao assumir o Calvário, Yeshua vai nos levar para uma dimensão espiritual, onde existia o reino carnal. É interessante que existia trevas e morte, mas agora reina a vida através de sua graça. O que é graça que eu falei aqui? Favor imerecido. Então, onde existia reino carnal, onde existiam as trevas e onde existia morte, agora existe vida, que foi conquistada através da graça. Qual a condenação que existe para nós gentios? Qual é a condenação que existe para você que está debaixo da graça de Jesus? O que as pessoas têm feito e tentado te condenar? Qual é o pecado que Satanás tem esfregado na sua cara e tem te feito parar no caminho? Entenda uma coisa, você deve ler para a sua sala a afirmação de Paulo em Romanos 8, o versículo de número 1 e 2, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, não há mais nenhuma condenação, esperando por aqueles que estão em união com o Messias Yeshua. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que produz vida em união com o Messias Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. A Torá, a lei. Então, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado, da lei humana. Agora eu vivo na graça. Eu não sei o que está acontecendo com você, querido, mas Deus está me induzindo e me levando a te dizer, para que você entenda que não existe mais barreiras
foi quebrado. Ninguém pode te condenar a não ser você mesmo. Se liberte dessa depressão, saia do anonimato, porque Deus tem projetos para que você cumpra a obra dele nessa terra. Entenda que você é parte do reino de Yeshua. Jesus, Deus, não é curva de rio para parar tranqueira. Então ele te chamou e você não é tranqueira. Ele não é curva de rio para parar porqueira. Jesus não chama quem não é capaz de trazer algo nobre ao reino. Se ele te chamou, é porque ele te conhece. E a Bíblia diz que continuamente ele olha para você. As furadas, os furos. Isaías 49:16, ainda que uma mãe não se compareça do filho do ventre que mama, eu todavia não me esqueci de ti, diz o Senhor. Eis que te tenho gravado nas palmas das mãos, e os teus muros estão continuamente perante mim. É magnífico. Entenda, Jesus te ama com amor altamente paterno. Altamente paterno. Não desista do seu projeto. Não desista dos seus sonhos. Sonhe os sonhos de Deus, querido. Sonhe os sonhos de Deus. Entenda. Agora nós somos livres. Nós somos comprados com sangue inocente. Libertos da lei humana e unidos ao Messias pela lei do Espírito. Nós estamos unidos a Deus pela lei do Espírito. Há alguém intercedendo por nós mediante Deus. E o Espírito Santo te conduz para que você entenda que você é amado do Pai, que você é querido do Pai, você é querida do Pai, e sobre a sua vida está a proteção divina. A conclusão diz: creia que Deus provê todas as nossas necessidades, em qualquer hora e lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Eu queria terminar essa aula de maneira diferente. Eu queria que você curvasse sua cabeça onde você está, e eu queria orar te abençoando. Em Números, nós vimos a bênção de Deus sobre o povo, de Abraão. Deus mandou abençoar o povo. Jesus termina fazendo uma baricá, que é uma bênção sobre o povo. Ele se despede e é assunto aos céus, abençoando o povo. Eu queria despedir de você, não sei porquê, nessa aula, abençoando a sua vida. Dobre sua cabeça. Pai querido e amado, eu clamo a Ti nesse instante, para que o Senhor derrame bênção sobre a vida de quem está assistindo essa videoaula. Deus, aqueles projetos que foram mortos, aqueles projetos que foram enterrados, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, traga de volta à tona, capacite o Seu Filho e faça com que ele enxergue a Tua provisão dia após dia, de saúde, de sustento, de paz, de tranquilidade. Traga de volta o sono que Satanás tem tentado tirar e, acima de tudo, restabeleça, Senhor, o Teu Filho no reino, para que ele entenda que ele é amado, para que ele entenda que o Senhor continua o abraçando dia após dia. Querido, eu quero te abençoar. Seja bênção onde você estiver, seja bênção onde você chegar, e que a paz de Deus esteja com você todos os dias, abençoando outras pessoas. E Shalom, e até a próxima pré-aula.